Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta no nosso segundo vídeo aí do canal. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho a respeito da informática e eu conversei um pouco com vocês qual era o intuito do nosso canal. No vídeo de hoje, nós já vamos adentrar aí a respeito dessa ferramenta que nós utilizamos para manusear a informática, que é o computador. O que é o computador, quando surgiu, quais são seus componentes. Nós vamos dar uma olhada breve no vídeo de hoje a respeito disso. Então, sem mais delongas, Ramos, roda a vinheta, por favor, e vamos começar. Então, meus queridos, o que é o computador? O computador, como vocês veem, coloquei no slide, é uma ferramenta que processa os dados, tá? E apresenta para nós esses dados em diversas formas possíveis. Tem até um desenho aí para vocês entenderem melhor. Uma setinha representando os dados que são processados e aí ele sai do outro lado, tá bom? Vamos imaginar o computador como uma calculadora, né? Uma grande calculadora. Você tem ali na calculadora onde você digita os números que você quer somar, por exemplo, 2 mais 2, você aperta o 2, aperta o mais, depois aperta o 2 e aperta o sinal de igual. Tudo isso é processado lá na calculadora e ela apresenta para você o resultado. O computador é da mesma forma, só que ele apresenta para você a solução de diversas maneiras possíveis, mas basicamente, em termos bem simples mesmo, ele é essa ferramenta que processa, né? Que é onde há uma entrada de dados que são processados e há uma saída de dados em forma de resposta para o usuário, tá ok? Continuando ainda falando aí sobre o computador, a palavra computador significa contar, calcular. Esse termo ele já se atribuía aos seres humanos muito antes das máquinas, isso mesmo. Tanto que a palavra de computador, como vemos aí no slide, ela remete, né, à preposição latina cum, indicando que o computador computa várias coisas ao mesmo tempo. Então, o significado, né, da palavra computador seria esse, né? Uma máquina que computa, ou seja, que conta, que calcula várias coisas ao mesmo tempo. É até interessante que o termo, né, computador era usado até mesmo antes da máquina computador em si, né? No nosso livro lá, no nosso e-book, o IP, você vai ter essa informação também de forma mais detalhada, né? E eu até indico para você aquele filme, é o Jogo da Imitação, se eu não me engano. A gente pode tentar deixar a descrição aqui no link, onde conta, né, um pouco mais da história do computador, fala ali do Alan Turing, né, que deu um pontapé inicial para se criar o computador. Aí tem uma cena do filme que se remete a isso, né, usando a expressão computador para aqueles matemáticos que faziam os cálculos. Então essa expressão computador vem até mesmo antes da máquina. Interessante, né, caso você não sabia. E vamos falar um pouquinho agora então do primeiro computador, o Electronic Numerical Integrated and Compute, o nosso famoso ENIAC. Ele é o nosso primeiro computador. Há boatos de que houveram outros antes dele, mas para que possamos entender aqui como ponto de partida, o que foi registrado realmente na história foi isso, o ENIAC. Então, ele é o computador, né, em português, é o computador integrador numérico eletrônico. Ele era enorme, né, ocupava uma sala enorme, demorava muito para fazer as operações, mas era a melhor coisa que existia na época, né? Interessante, se vocês quiserem pesquisarem no YouTube, tem muitos vídeos também que mostram as fotos. É interessante nós vermos, né, como que foi evoluindo os computadores. Então o ENIAC foi o primeiro, ele deu o pontapé inicial aí. Aí falando em evolução de computadores, vamos ver um pouquinho das gerações dos computadores. Lá em 1945
Começou com o ENIAC, né? A válvula, lento, enorme, gigantesco. Depois as coisas foram evoluindo. Na segunda geração, já foram substituídos por transistores e circuito impresso. Isso tornou o computador menor, né? Mais compacto, também mais rápido, mais seguro. A evolução continua, depois foi substituído pelo circuito integrado na terceira geração. Na quarta geração, em 1970, já vem a era dos microprocessadores, aí que ficou muito menor, né, o computador, e muito mais rápido e seguro. E quinta geração na qual estamos hoje, dando início em 1980, marcado pela inteligência artificial e a conectividade, né? Internet aí conectando todos nós no mundo inteiro, de qualquer lugar aí, você pode estar assistindo esse vídeo graças aí à internet. Passando em diante, vamos agora falar dos componentes do computador. Nós não podemos falar, estudar, conversar aqui sobre o computador, meus queridos, sem dividir em duas partes básicas, né? Todos os livros que você pegar, você vai ver que é dividido nessas duas partes o computador para que fique didático, para que você possa estudar e entender ele. Nós temos o hardware, que é a parte dura, né, do inglês, né? Algo duro, sólido, é a parte dura, física. Nós sempre definimos, né, como tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você consegue pegar. Essa é a parte do hardware. E o software, que é o contrário do hardware, que é a parte lógica, né? Tudo aquilo que você não consegue pegar, não consegue tocar, que fica na parte interna, né, do nosso computador, são os programas, a parte lógica, tá? Então a gente tem que dividir em hardware e software para ficar didático o nosso estudo do computador e da informática. Aí a gente vai conhecer um pouquinho das peças aí do hardware, né? Olha só, nós temos aí um computador de mesa, um desktop, né? Seus principais componentes, vocês notam que tem aí o gabinete, temos o mouse, o teclado e o monitor. O computador básico é formado por isso daí. E as suas peças, que nós damos o nome de hardware. Você tem aí do seu lado esquerdo a placa-mãe, né, que faz a junção de diversos componentes que nós vemos até em volta, como o processador, está logo embaixo da placa-mãe, o processador, né, mostrando aqui para você o processador, temos aqui a placa-mãe, tá? Nós temos também aqui os slots de memória, né? Os pentes de memória, né? Que o slot fica na placa-mãe, onde você conecta os pentes de memória. E nós temos aqui um SSD, né? Um SSD que vem substituindo o HD, mas isso é uma história para outra videoaula. Por enquanto, vamos concentrar aqui nos componentes do hardware. Então, nós temos aqui esses componentes que fazem parte do hardware. Agora, um detalhe interessante, meus queridos, que todos esses componentes que eu estou mostrando aqui para vocês, placa-mãe, processador, as memórias, pente de memórias, SSD ou HD, apesar de ficar na parte de dentro aqui do seu computador, aqui dentro do gabinete, tá? Lembrando que o nome disso daqui é gabinete, não é CPU. CPU se refere ao processador, né? Central de processamento, né? Em inglês, né? Unit Process Center, unidade central de processamento. Então, é o processador, CPU. Agora, essa parte aqui, que vai alojar todos esses outros componentes, nós damos o nome de gabinete. É importante, né, você agora, introduzindo aí nesse mundo, nesse universo da informática, falar certinho o nome das coisas, tá? Não chame isso daqui de CPU, porque o nome dele é gabinete. Então, todas essas peças aqui do hardware, meus queridos, elas ficam aqui dentro do seu gabinete. Então, apesar, você pode ter pensado, então está do lado interno, então é software? Não, é hardware também. Porque apesar de estar do lado de dentro aqui do gabinete, lembra do conceito? São coisas físicas, palpáveis, você consegue pegar. Então, faz parte do hardware, apesar de estar na parte interna aqui do gabinete. Ok? Então, indo mais adiante, nós vemos aí exemplos de software. Nós temos aí o Internet Explorer, o antigo Explorer, nós temos aí o Gmail, nós temos aí o Firefox, o Google, o Skype,
o Windows, que é o nosso sistema operacional. Então, tudo isso aqui você não consegue pegar na sua mão, porque são programas, são aplicativos, é a parte lógica do seu PC. Então, nós damos o nome de software, tá ok? Então, deu para você identificar bem o que é hardware e o que é software, tá bom? E no mais adiante, nós vemos aí os dispositivos, que são parte importante aí do nosso PC, do nosso computador. E nós também dividimos dispositivos em dispositivos de entrada e de saída. Ainda tem aqueles que são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo, mas esse é assunto para nós vermos em outra videoaula mais para frente. Agora eu preciso que você se concentre aqui basicamente nos dispositivos de entrada e de saída. O que são os dispositivos de entrada? São dispositivos que permitem a entrada de dados no computador. O que você imaginou aí como dispositivo de entrada? Se você falou teclado, parabéns, ele é um dispositivo de entrada. Por quê? Você digita no seu teclado as letras que aparecem lá na tela do seu monitor. Então, ele está entrando no computador. Então, é um dispositivo de entrada. E também o mouse. O mouse seria a extensão da sua mão lá dentro, lá na tela do computador. Então, ele também é considerado um dispositivo de entrada. Eu coloquei aqui para você uma imagem, que é a logo, né, da Inforpige, que é um teclado juntamente com um mouse. Os dois juntos, né? O teclado e o mouse formam a logo aí da Inforpige. Então, eu deixei aqui como exemplo, né, para vocês o dispositivo de entrada. O teclado junto com o mouse, ok? E como dispositivo de saída, nós temos aqui a pendrive, né? Pode ser até no caso de entrada e saída. Nós temos aqui também a caixinha de som, então um dispositivo de saída também do nosso PC, tá ok? E no mais adiante, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. O que nós vimos aqui então? Nós vimos o que é o computador, o que é um dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de saída. Nós vimos as gerações dos computadores, né? Então, foi uma videoaula bastante instrutiva. Eu espero ter te ajudado, ter te auxiliado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.